Olá galera, tudo bem? Estamos de volta com mais uma Rapidinha com Nus Amorim, começando mais uma semana, segunda-feira. Segura no chifre do touro e vamos começar mais uma semana de trabalho, de labuta, né, de preocupações. E nós aqui, nesse espaço rapidinho, passando, dando um bom dia, né? Que você tenha energia, que você tenha alegria, que você tenha muita vontade de vencer. Cuidado, use a máscara se você está saindo de casa, se previna. Afinal de contas, o Covid está aí, tá? A pandemia continua. Não se esqueça disso. Não tem remédio, não tem vacina. A única maneira é você se precaver. Gente, eu vou começar a semana com... Não tinha outra forma, né? De comentar com você rapidamente o mais um escorregão do presidente Bolsonaro. Mas na verdade não foi só um escorregão, não. O escorregão a gente fala por acidente, às vezes sai sem querer. Mas a frase de Bolsonaro, a vontade que eu tinha de dar encher sua cara de porrada, demonstra bem a personalidade, a forma com que o presidente age, os pensamentos deste presidente Jair Messias Bolsonaro. Quando ele fala que quer encher de porrada, que quer ir para violência, que com ele a coisa vai na força, na brutalidade, é porque ele é brutal. Né? Na verdade, a história dele, os discursos deles, as manifestações de Jair Bolsonaro sempre deixaram bem claro para a população brasileira quem ele é. Não, ele não está ali tendo um deslize, um momento de rompante ou sei lá o que, ele foi muito provocado, não. Uma simples pergunta que está todo o Brasil fazendo e agora vai fazer muito mais, é claro, né? Para provocar ainda mais a ira desse presidente. Mas é uma pergunta muito simples. E é que é necessário que ele esclareça como presidente da República. Ele tem que explicar para a nação brasileira por que que o dinheiro depositado do Queiroz foi parar na conta da esposa dele. 90 e poucos mil reais que apareceram até agora. Né? Deve ter muito mais coisa para trás. Assim como o Flávio Bolsonaro, senador, tem que explicar. Enfim, tem muita coisa que tem que ser explicada. E jornalista está ali para isso, para perguntar. E não para ser ameaçado pelo presidente da República. Se ele não tem preparo para ocupar o cargo importantíssimo que ele ocupa, então ele não deveria ter pleiteado, nem pleiteado entrar. Pois é. Tem gente que acha bonito. Não, ele é espontâneo, é assim mesmo. Bom, a repercussão disso é internacional. O mundo está repercutindo a forma violenta como se manifesta o presidente do Brasil. Mas se fosse só isso, estaria bom. A violência se manifesta no trato com o meio ambiente, com os indígenas, com os quilombolas, com as mulheres, que ele já se manifestou lá atrás. Eu só não te estupro porque você é muito feia, você não merece. Olha a palavra de um candidato. Na época era deputado, mas era o que ele pensava. E é o que ele pensa ainda hoje. Ele não mudou, a personalidade não mudou. A índole dele é aquela. É esta que ele demonstra. Vou na porrada. Quando algumas semanas atrás ele ficou atônito, quando o Celso de Mello queria o celular dele, e ele, transtornado, queria invadir o STF e, na porrada, cercar lá e tirar os ministros do Supremo Tribunal Federal, foi contido pelos generais. A força que ele manifesta para ele é na porrada. Na porrada. Isso é democracia? Isso é maneira de administrar, de gerenciar o país? Fica para você refletir, né? Eu não quero aqui também acusar, não sou promotor para ficar acusando ninguém. Mas, no mínimo estranho, o Brasil mais uma vez acordar com essas manifestações violentas de um presidente da República. Em plena pandemia, deveria estar discutindo, trabalhando para amenizar os efeitos da pandemia, minimizar ao máximo o número de mortes, pensar na recuperação da economia com mais transparência, inclusive, e não cometer violência de desvios para bancos, em detrimento às necessidades reais do povo brasileiro. Economia.
Pois é. De qualquer forma, fica aí o nosso desabafo e a contribuição desse pobre brasileiro, professor de geografia aqui de Cuiabá. Presidente, por que é que foi depositado na conta da sua esposa cerca de 90 mil reais pelo Queiroz? Por quê? Um abraço. Inscreva-se aqui, vote. VOOTI. Não somos donos da verdade. Só queremos refletir com você. Um abraço.